Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e dessa vez vamos falar um pouquinho sobre os animes da temporada, fazer um resumão do que aconteceu durante essas estreias e dar um resumão aí, uma review de todos esses acontecimentos. Vou falar primeiramente das continuações, os animes que são continuações. Primeiramente eu vou falar sobre o Mob Psycho 100. O Mob Psycho 100, ele lançou até então, que esse vídeo está sendo gravado, um episódio só. E esse um episódio foi um episódio muito bom pra gente lembrar que o Mob realmente sempre traz bons episódios, bons desenvolvimentos e bons momentos pra gente analisar um pouquinho, aprofundar um pouco, porque é isso que o Mob Psycho faz. Ele, nesse primeiro episódio, foi abordado mais alguns conflitos com respeito ao Mob, onde ele precisa decidir a sua carreira, do que ele quer fazer no futuro, e ele é meio indeciso, porque ele não sabe o que fazer, ele sempre aquela pessoa que ele não é seguro nas coisas que ele faz, então por isso essa proposta, esse pensamento do que ele pode fazer no futuro acaba deixando ele em dúvidas sobre isso. O Reagan ele acaba dando alguns conselhos para ele, tentar ajudar ele um pouco mais. Tem um outro agora, um outro colega deles que agora está com eles depois dos últimos acontecimentos da segunda temporada. Agora os três estão juntos, trabalhando juntos, e mais ele também tem as suas preocupações, né? Porque ele não se acha bom o suficiente para isso. O episódio inteiro é mais ou menos focando nisso, onde realmente aparece até uma assombração, falando também abordando também esse tema, né? E fazendo eles ficarem até bem mais abaixo, bem mais negativos com relação a isso. E o que acontece é que no final eles resolvem os problemas, eles exorcizam o fantasma. E agora o Mob no fim do episódio ele tem um raio de luz sobre o que talvez ele possa fazer no futuro. Enfim, o episódio foi mais ou menos esse pensamento do que o que o Mob quer fazer no futuro dele. E foi um episódio realmente bem legal. Assim que o episódio 2 sair, semana que vem, eu vou fazer uma review também dele aqui no canal. Mas tudo isso, né, depende se você vai gostar desse vídeo. Então, já deixa o like e se inscreve para você não perder nenhum conteúdo. Boku no Hero Academia, sexta temporada. Agora no Boku no Hero Academia vai abordar na minha opinião, um dos melhores arcos até então em Boku no Hero. E agora até então está se iniciando. A gente foi apresentado então a estratégia do que os heróis vão fazer para tentar capturar os vilões, para tentar derrotar os vilões. Eles foram divididos em duas equipes, onde uma comandada pelo Endeavor, eles vão atrás do Dr. Garaki, que ele é o responsável por cuidar do Shigaraki, que está meio que se fortalecendo, e também ele que cuida aí dos gnomos. Então a missão deles é capturar o Garaki e tentar impedir que isso se realize. O outra equipe ele ficou para tentar derrotar, para tentar capturar os outros vilões do Exército Paranormal. O primeiro episódio foi mais a gente entendendo um pouquinho como é que eles vão fazer essa estratégia. Teve alguns alunos da classe 1A que foram colocados para ficar na retaguarda de um grupo, enquanto outros ficaram para evacuar a cidade onde tem o Endeavor, está lutando. Caso haja um conflito maior, a cidade já está evacuada e ninguém vai se ferir na batalha. Então, uma estratégia bem elaborada para que tudo possa ocorrer bem. No episódio 2, que já foi lançado o episódio 2, a gente viu um foco mais no plot do grupo do Endeavor, onde a gente teve um destaque grande para a Mirko. A Mirko, ela foi até o Garaki, ela teve que lutar contra os gnomos high-ends, na verdade, são gnomos bem mais fortes do que aqueles que o Endeavor lutou, e ela lutou não só com um, lutou com vários, na verdade uns 4, e ela continuou nessa luta. A Mirko é realmente uma heroína muito forte, teve um destaque muito grande. Acabou que ela se feriu bastante, mas infelizmente é o que tinha que acontecer, né? Porque ela realmente não estava lutando com vilões fracos, com vilões medianos, ela estava lutando com vilões que têm habilidades muito grandes. E ainda mais esses gnomos, são gnomos inteligentes, o que faz eles não agirem por impulso ou por simplesmente ordens. Eles realmente pensam sobre o que eles vão fazer e como eles vão fazer. Equilibra ainda mais, ou quer dizer, aumenta ainda mais o poder deles com relação aos heróis. Então aí a gente viu umas batalhas muito legais, muito interessantes. Agora a partir do episódio 3 a gente vai ver alguns plots, provavelmente voltado agora para o outro grupo de heróis e o que eles vão fazer agora.
E, enfim, esses foram mais alguns pontos de Boku no Hero que teve nesse episódio. God Kamui, quarta temporada. God Kamui deve estar chegando no final. Não sei exatamente quanto tempo ainda para chegar no final, porque eu não acompanho o mangá. Só tô assistindo pelo anime. Nessa quarta temporada aí, talvez a gente vê mais alguns plots que a história vem abordando. Depois de uma terceira temporada bem legal, bem interessante, com vários pontos altos e pontos baixos. Mas God Kamui sempre aí tá num nível bem equilibrado em qualidade de história. Isso é muito bem legal. Isso é muito legal. Agora, depois de tudo os acontecimentos da terceira temporada, as coisas meio que ficaram um pouquinho mais calmas. Esses dois primeiros episódios, a gente viu algumas coisas mais calmas em relação a tudo que aconteceu antes. Agora que o grupo do Sugimoto ele conseguiu recuperar a Sirpa, eles agora querem sair da Rússia, estão saindo da Rússia e indo de volta para o Japão, voltar para suas casas novamente, né? Porque agora que eles fizeram o que eles tinham que fazer, que era recuperar a Sirpa, que é uma das peças principais aí para eles conseguirem aí montar o quebra-cabeça e conseguir o tão famoso ouro que é falado. Enfim, esse primeiro episódio foi mais focado nisso. A gente viu um pouquinho mais de desenvolvimento, a gente viu alguns problemas pós-acontecimentos da terceira temporada. E vamos ver até onde isso vai. Já no episódio 2 a gente saiu completamente dos protagonistas e entramos em um outro grupo, onde a gente viu mais algumas pessoas, mais alguns problemas e há uma tentativa de resolução dele. Foi mais focado em outros pontos, em outros plots, então não vou focar tanto nisso. Se futuramente esse episódio ser essencial para os acontecimentos futuros, eu volto a falar mais um pouquinho sobre ele. O vídeo vai ficar muito longo, então eu não vou abordar tanto os acontecimentos desse episódio 2. Agora tivemos Marimashita Irumakun, que teve um episódio lançado. A gente foi apresentado aí alguns personagens novos, alguns plots novos do que vai ser abordado nessa terceira temporada. E sinceramente, essa terceira temporada tem tudo para ser uma das melhores. Eu acho que dificilmente vai superar a segunda, mas tem sim, bem encaminhada aí para ser uma ótima temporada. Enfim, nesse primeiro episódio a gente é apresentado o que a temporada vai abordar. No caso, os alunos agora, eles precisam agora subir de ranking, porque eles são ranqueados, né, em rankings, dependendo da sua força e da sua evolução. E agora eles precisam subir de ranking, porque caso eles não subam, eles não vão conseguir passar de ano e eles podem até ser expulsos da escola por isso, se eles não conseguirem. E o que acontece? O professor, para que eles possam melhorar, possam ficar mais fortes, eles agora vão passar por treinamentos por alguns outros professores que ele chamou para ajudarem ele. Eles são divididos em alguns grupos, cada grupo de acordo com a sua capacidade de ensinar, cada um deles. E temos o protagonista, o Irumakun, ele ficou com o lead, os dois juntos, e eles vão ficar agora com um outro professor que, sinceramente, não convenceu em nada que eles vão ensinar alguma coisa, porque ele tem aquele jeitão mais engraçadão e tudo mais. Então, eles não se convenceram de que esse professor vai ensinar alguma coisa. Mas o que acontece é que ele pede ajuda também a uma outra pessoa. A Bashiko, era a irmã dele e ela tem uma personalidade bem forte. Ela é uma personagem que é bem marcante e, sinceramente, eu acho que ela é uma ótima personagem. Ela agora tem a missão agora de ensinar eles, porém ela não tá gostando tanto disso. Então ela falou que se eles quiserem que ela o treine, eles têm que convencer ela a fazer isso. Então vem um certo momento dele praticamente fazendo tudo que ela mandar para ver se ela se convence, para ver se ela gosta deles e se convence a treinar eles. Mas acontece que ela não tem nenhum interesse, é praticamente tá fazendo isso só por diversão mesmo, pelo que aparenta ser. E é isso. Enquanto os outros estão evoluindo seus treinamentos, eles então agora estão só passando o tempo, vamos dizer assim. E as coisas vão só avançando enquanto eles não avançam em nada. Então esse primeiro episódio foi só para apresentar então esse plot que vai seguir nessa temporada. Alguns personagens que serão importantes durante esse desenvolvimento. E é isso. Vamos ver aí até onde isso vai. Eu já li o mangá, eu sei, então eu já estou esperando algo muito bom, porque Marimashita é uma obra que eu gosto bastante e ela nunca decepciona, pelo menos não no anime. O mangá também tem os seus pontos altos e baixos, mas eu gosto bastante do anime em si. Já em Spy Family aí lançando 2 episódios com um arco bem legal, bem interessante, no qual a Anya, depois de ter recebido uma estrela, ela na temporada passada, ela pede para seu pai
um presente e ela queria um cão. E é lógico, agora nessa temporada, no início dessa temporada, eles então vão até um pet shop para procurar um cachorro para eles. Eles vão em certos lugares para ver se a Anya se agrada de um. Acontece que acaba que algumas coisas fora desse planejamento acabam acontecendo. Isso porque o Lloyd ele recebe uma missão de urgência e ele tem que dar um jeito de sair. Ele dá seus jeitos lá e consegue sair de perto da Yor e da Anya. E ele vai para essa missão. Acontece que essa missão consiste em ele tentar evitar um ataque terrorista. Esse ataque terrorista pode resultar até numa guerra aí de Estado e uma guerra civil e tudo mais, e tudo que eles menos querem que aconteça. Então, eles vão tentar impedir isso. Isso porque esses terroristas estão tentando usar cães como bombas, ou seja, cães bombas, e usar eles para fazer explosões e começar esse atentado aí e fazer uma guerra. A Anya acabou se envolvendo nisso tudo porque, em um certo momento, esses terroristas passando com um dos cães perto dela, ela lendo os pensamentos do próprio cachorro, ela viu a família dela na mente dele. E ela ficou se perguntando, como esse cachorro sabe da gente? Então, ela logo foi, deu um jeito de sair perto da Yor e foi até eles e acaba se envolvendo nesses problemas e ela acaba fugindo com o cachorro, porque o cachorro acabou ajudando ela. Acontece que esse cachorro ele consegue prever o futuro, na verdade não prever, ele consegue ver, praticamente a mesma coisa. A Yor acaba interferindo e ajudando eles, mas ela, como o cachorro acabou tendo uma outra visão na qual o Lloyd acaba morrendo no ataque de explosão, ela então foge com ele e tenta evitar essa explosão. Ela dá seus jeitos lá. Ela não consegue desfazer a bomba porque, diferente do que ela pensava, as coisas não são como os filmes. Então ela dá uns seus jeitos e mesmo com o jeito dela, do jeito que ela consegue impedir a explosão. E o Lloyd não morre e assim ela muda o futuro e o Lloyd iria morrer e uma guerra então iria se iniciar. E o que acontece? Ela consegue evitar uma guerra futura. E agora, vamos ver até onde isso vai. Agora o resto é com o Lloyd, porque ele vai tentar então evitar que esses terroristas façam o que eles querem fazer. Então, ele dá o seu jeito agora. Vamos ver o que o episódio 3 vai abordar nessa etapa final desse arco. E só acompanhando mesmo, lançando o próximo episódio pra gente ver. Vai indo para os animes que estão estreando nessa temporada. Temos o primeiro, que é Akuyaku Reijou, que é um anime isekai, meio que um otome game. Meio não, é um otome game. E ele vem abordando uma certa garota que era doente, acabou morrendo, e ela entra no seu otome game favorito que ela jogava. Então ela reencarna como a vilã dessa história. Sim, parece muito com algumas outras histórias que a gente já viu, porém esse aqui tem algumas pegadas diferentes. Isso porque nessa história ela estava noiva de certa pessoa, que era o Cedric, e ela, que se chama Irene no jogo, ela então, ao invés de simplesmente ir embora e viver a sua vida normal, como é no jogo, né, ela então resolve seguir um plano completamente diferente. Isso porque no jogo ela iria morrer de uma forma besta por ela ser a vilã, mas ela então decide mudar isso e ela vai até o Lorde Demônio, que é o vilão final, e pede ele em casamento. Assim, na estratégia dela seria se ela se casasse com o vilão final, o boss final, ela então evitaria de morrer para ele. E o que acontece é que as coisas não acontecem do jeito que ela quer. Isso porque, logicamente, ele não iria aceitar, logicamente ele não quer isso, mas provavelmente na história ele vai ter um desenvolvimento. Isso porque já iniciou esse desenvolvimento, né? Ela pede para ele ir para um baile onde ela é convidada, mas ele de início não aceita, mas depois aceita. Eles agora estão tendo uma aproximação. No segundo episódio, se oferece ajuda para arrumar o palácio dele e tudo mais, que tá uma bagunça, tá quebrado, tá bagunçado, tá muita coisa para arrumar. Então aí as coisas vão se acertando, vão se ajustando. Provavelmente a história vai ter um desenvolvimento onde os dois vão começar a gostar um do outro e no final os dois, quem sabe, né, já começam um noivado. Pelo que a história parece, provavelmente vai ser dessa forma. Tem alguns pontos negativos com respeito a Akuyaku Reijou, é que algumas coisas não me agradaram tanto. Como assim? E se for ver em secais normais, onde a pessoa morre e vai para outro mundo, eles meio que começa uma questão de adaptação e tudo mais, onde eles tentam conhecer as coisas, algumas coisas são estranhas para eles. É lógico, né? Cada anime, cada mangá adapta da forma que quiser, tem uma forma de abordagem diferente uma da outra. Só que nesse aqui eu achei alguma coisa muito estranha, muito que me incomodou.
foi que a protagonista ela age como se ela realmente fosse daquele mundo. E se a gente tirar, por exemplo, a parte onde ela diz que veio de outro mundo e tudo mais, praticamente não faz diferença nenhuma. Porque ela interage de uma forma bem natural com as pessoas, com os pais, com os outros amigos, como se ela realmente fosse daquele mundo. E a gente nem sequer parece que ela é realmente que ela é de um outro mundo, morreu e foi reencarnada lá. Eu tenho essa estranheza, assim, mas logicamente não muda em nada na história, só é algo, um ponto assim, que eu acho que poderia ter trabalhado um pouquinho mais. Não sei se é só impressão minha, mas eu tive esse ponto aí de negativo que, como eu já falei, não diferencia nada, não muda nada na história em si. Fluffy Joe Koibito Minan, que é também um outro anime de romance que está estreando nessa temporada. Essa história ela vem abordando um conceito bem diferente. E ele é eles têm uma certa atividade na escola chamada prática de casais, onde eles são juntados duas pessoas, dois jovens, e eles passam a morar juntos, passam a interagir juntos, como se fosse realmente um casal. Eu não sei realmente qual a intenção disso, porque eu não sei que eu não entendi direito, não foi explicado nesse primeiro episódio. Mas então eles têm que interagir juntos como casais. Eles têm pontuações caso eles não interajam como casais. Eles perdem pontos e ganham a decorrer da interação deles, de demonstrar afeto e tudo mais. Enfim. Só que o problema é que o Jiro, que é o protagonista, ele acaba ficando com a Akari. São duas pessoas que tecnicamente não se dão muito bem. E inclusive as pessoas que eles gostam estão juntas. E isso acaba complicando ainda mais. Qual é o plano dele? Quanto mais pontos eles ganham, eles chegam a uma certa quantidade de pontos, eles podem trocar de casais. Pelo que eles viram nas regras. O que acontece é que agora eles vão querer trocar. Então eles precisam ganhar muito pontos. Para ganhar pontos eles precisam interagir com outros. Ter aquele momento realmente que pode ser casais. E realmente agir como se gostassem do outro, ganharem pontos. E futuramente trocarem de pares. É o plano dele que eles querem. E agora vão começar essa relação e tudo mais, essa interação, tudo, fingindo que gostam do outro, mas, sinceramente, provavelmente você já sabe o plot. Eu não li o mangá, isso aqui não é spoiler, mas provavelmente eles vão, com o tempo, gostar um do outro, eles vão sentir interação por outro, e provavelmente vão até o fim da obra resultar em um relacionamento entre os dois. Até onde eu sei, normalmente esse é o caminho que se leva a história, a não ser que o autor queira mudar completamente o rumo, queira fazer algo completamente diferente, mesmo que desagrade os fãs, enfim, isso aí já é outro caso, já é outra história, mas tudo indica que isso aqui vai acontecer. O Jiro vai começar a gostar da Akari, e pelo que pareceu, o fim do primeiro episódio, as cores já estão começando a ganhar um pouquinho dessa interação. Aos poucos a gente vê os dois aí gostando um do outro, mas não aquele gostar assim que realmente se apaixonaram, mas eles sentem que tem alguma coisa diferente com a interação um com o outro. E com o tempo isso provavelmente vai ser desenvolvido ainda mais. Tensei Star aqui desta, ele é um Isekai, como o próprio nome diz, na verdade um Tensei, mas praticamente um Isekai é a mesma coisa praticamente, onde o protagonista ele reencarna como uma espada. E isso é bem diferente, mas eu senti que tem algumas coisas bem parecidas com o outro anime, no caso o Tensei Star Slime. Como assim? A gente vê aqui, por exemplo, em Tensei Star Slime, o protagonista reencarna como uma slime, que é um ser que teoricamente é inofensivo e tudo mais, fraco. Porém, ele acaba upando suas forças e ficando completamente overpowered. O que a gente viu também foi em Tensei Star Ken, onde a gente viu uma espada que ele upou seus poderes e ficou bem forte. Eu senti essa semelhança porque os dois eles ficam no início derrotando monstros e tudo mais, pegando seus poderes, copiando seus poderes até eles ficarem bastante overpower. Acontece que entre esse Staraken ele acaba em um certo momento caindo em uma terra onde anula os poderes, anula a magia, então ele não consegue sair. Ele espera dias, semanas, meses e ninguém vem pegar ele. O que acontece é que uma certa garota escrava, uma Black Cat, uma raça dos gatos pretos, ela acaba chegando lá, na verdade era uma escrava, então ela com outras pessoas que estavam sendo atacadas chega lá e ela passa a defender, tira a espada e mata o monstro. Isso porque aí vem a pergunta, né? Como é que ela matou o monstro, sendo que ela não tinha habilidade com a espada? A espada, que já tinha upado bastante seus poderes, ele compartilhou sua arte de habilidade de espadas para ela e ela conseguiu então lutar. Por ele ser bastante forte, ela acaba também sendo bastante forte, que ele meio que compartilha seus poderes com ela. Então os dois ficam bastante fortes. Ela acaba então sendo
a dona dele, na verdade assim, eu acho que a gente pode dizer assim, e dá o nome dele de mestre. Ele fica meio assim com esse nome, né? Mas é o nome dele agora. Ele é o mestre e ela se chama Fran. Ela já no episódio 2, ela resolve entrar em uma guilda de aventureiros, ser uma aventureira, ganhar dinheiro e tudo mais com isso. Por ela ser uma criança, ninguém bota fé nela, mas ela consegue derrotar um dos fortes, entrar aí na guilda dos aventureiros. Esses 2 primeiros episódios foi mais ou menos isso, e eu vou resumir de forma bem rápida para o vídeo não ficar tão longo. Mas se você quiser ver direito esse episódio, que você vai gostar bastante. Eu pelo menos estou gostando. Do It Yourself. Agora é um mangá Slice of Life que talvez ninguém ou quase ninguém tá assistindo, mas eu gosto bastante de um anime mais tranquilo e tudo mais. Pelo menos um anime desses na temporada já é bom o suficiente. O Do It Yourself, ele conta a história de um clube de marcenaria, alguma coisa assim, onde algumas garotas vão lá, fazem algumas coisas de marcenaria. Por exemplo, a protagonista ela quer fazer um banco para sua amiga, que é sua amiga de infância, onde elas sempre brincavam em um certo banco, porém esse banco não tem mais lá na casa delas. Então ela quer fazer esse banco. Acontece que a amiga dela, que é a Purim, ela tem aquele jeito mais tsundere, onde ela finge que ela gosta, mas finge que não gosta. Por exemplo, ela gosta do protagonista, não o gostar romântico, mas assim, realmente ela gosta da amizade bastante dela. A protagonista, que é a Serafo. A Serafo era tipo a típica personagem bem avoada das ideias, vamos dizer assim. E por conta disso, ela meio que faz as coisas de uma forma que sempre é bem mais complicado. Ela sempre se mete em problemas, ela sempre acaba se machucando em tudo que ela faz. E em um certo momento, ela indo para a escola de bicicleta, a bicicleta dela acaba quebrando. Ela acaba se encontrando com outra garota. Essa garota é a Kurei. Ela, de uma forma bem rápida, conserta a bicicleta dela e ela simplesmente some e vai embora. O que deixa a Serafo bem curiosa com relação a isso. E fazendo então ela ir procurar ela para pelo menos agradecer, né? Ela então descobre que ela é na verdade de um clube de marcenaria e tudo mais, que mexe com essas coisas. Então ela vai lá, pede desculpa e tudo mais. Ela se interessa um pouco por isso tudo. O que acontece é que pelo clube só ter um membro, o clube iria se fechar. Ela entra no clube agora para ajudar o clube, porque ela gostou bastante. Tem a questão do banco que ela queria fazer para amiga dela. Então ela entra no clube e agora o clube passa a ter 2 membros. Porém ainda precisa de mais 3 o clube ser oficializado e não ter que fechar. O que acontece é que já no segundo episódio entra uma nova membro, que é a Karumi, ou no caso a Karumin, como é chamado. Você sempre tem esse jeito de chamar os personagens por apelidos. Por exemplo, Purim, que é amiga dela, não se chama Purim, ela se chama Miko. A Takumi, ela entra no clube, mas não assim de uma vez. Ela é chamada pela Serafo para ir pro clube, para ajudar elas, para ver se ela consegue arranjar mais membros. E uma das dicas que ela tinha dado é deixar o clube mais bonito, mudar um pouquinho o visual. Então, elas meio que pensam em algumas coisas. A Takumi então passa um bom tempo aí ajudando elas, até que quando tudo é resolvido, ela pensa, não, acabou meu trabalho aqui, agora eu não vou precisar mais vir pro clube. E ela meio que fica triste, e o que ela faz? Ela simplesmente pede para entrar no clube. Mas ela praticamente já estava dentro, só faltava a confirmação, porque ela tinha que entregar o formulário e tudo mais. Por isso que as amigas dela ficaram pensando, nossa, você não já estava dentro do clube? Por que você está querendo entrar? Então, a Takumi se torna a terceira membro a entrar no clube delas. Blue Look, ele vem abordando então a história do protagonista Sagi, que depois de ter perdido uma competição bem importante, ele é chamado para uma seletiva onde todos os jogadores que foram chamados para lá iriam competir para se tornarem aí um dos melhores atacantes do Japão e quem sabe ganhar uma Copa do Mundo pela seleção. O que acontece é que essa seletiva não seria uma seletiva normal. Aqueles que não conseguirem ser selecionados, eles iriam ser excluídos e nunca mais poderiam ter a chance de jogar numa seleção nacional. Só uma pessoa iria conseguir ganhar essa competição toda, e todos os outros iriam ser excluídos e não iriam mais poder jogar pela seleção. No total são 300 pessoas e só uma delas iria conseguir. Então agora eles têm essa missão de tentar ganhar, de passar um por cima do outro, e enquanto um iria caindo, iria sendo eliminado. O foco aconteceu já nesse primeiro episódio, aparentemente, onde um dos
um dos jogadores já acaba sendo eliminado depois de uma competição que eles fizeram entre si e acabou resultando nessa eliminação. Vamos ver o que vai acontecer agora a partir do próximo episódio. Para fechar o último anime, Chainsaw Man ser o título do melhor anime do ano já, mesmo com o episódio, merece esse título. Chainsaw Man, ele conta a história de Denji, um garoto onde ele, por conta da morte do pai, ele acaba herdando toda a dívida que o pai dele tinha com o Yakuza. Ele teve que dar os seus pulos para tentar pagar o que podia. Ele vendeu até partes do seu corpo, órgãos e tudo mais, para poder pagar a dívida, quitar essa dívida, só que ainda faltava muita coisa. Uma das formas que ele mais conseguia dinheiro era caçando demônios. E porque nesse mundo existem certos demônios e tudo mais, inclusive ele mesmo tinha um deles, que é o Pochita é um demônio da motosserra, onde eles fizeram um contrato, os dois agora ficam juntos e eles ajudam um no outro para conseguir dinheiro suficiente para poder quitar essa dívida. Acontece que um certo dia o líder, que era o responsável por pegar o dinheiro, por comprar o Denji, ele então faz um contrato com um outro demônio, o demônio zumbi, e esse demônio ele acaba tentando dar um jeito no Denji por eles serem demônios. E acaba que por conta desse contrato, esse contrato com o demônio zumbi, ele então faz com que todos esses zumbis que eram pessoas que trabalhavam com a Yakuza matem então o Denji e o Pochita. Só que agora, depois de já ter praticamente ter esquartejado o Denji, jogado no lixo, o Pochita ele assume um contrato e ele então se junta com o Denji, e o Denji agora se passa a ser o demônio Chainsaw Man, o demônio motosserra, o homem motosserra, e ele então, em um certo momento, é possuído, ele se transforma nesse homem motosserra, e ele fica com uma aparência bem diferente de uma aparência humana. Ele então agora ele mata todos os zumbis, inclusive esse zumbi chefe aí, esse demônio zumbi, depois de ter feito o contrato, né? Ele meio que possuiu então o líder da Yakuza. Mais o Denji, por você ter se tornado um demônio bem forte, ele então derrota todos eles de uma forma bem rápida e fácil. No fim de tudo, já ter raiado o dia, passou a noite lutando contra eles, chega um grupo aí de caçadores de demônios. E entre eles tem uma certa mulher e dá duas opções para ele. Uma, ou ele morria naquele momento junto com todos eles, ou ele passaria agora a ser uma aliada dela. Então ela poderia ajudar, cuidar dele de qualquer forma. O Denji acabou preferindo ficar com ela, porque assim ele poderia ter uma vida bem melhor do que ele já tinha. Onde ele poderia pelo menos comer bem, ou comer melhor do que ele já comia. Viver bem, dormir bem. Então logicamente ele escolheu a segunda opção. E aí então, fim do primeiro episódio, a gente vai ver até onde agora a história do Denji vai, depois dele ter feito essa escolha. Enfim, esse foi a história de Chainsaw Man, e esse então é um resumão de alguns acontecimentos desses episódios aí, desses animes aí da setembro. Semana que vem, se der tudo certo, eu fazer uma outra review, mas aí talvez eu não aborde todos esses animes que foram abordados aqui. Esse vídeo ficou bem longo por conta disso. Resolvi dar um resumão um pouquinho de cada um dos animes que eu estou assistindo. Mas provavelmente na próxima semana eu vou selecionar pelo menos alguns que teve alguns momentos mais marcantes e tudo mais. Então semana que vem o vídeo não vai ficar tão longo quanto ficou essa semana. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, se inscreve. Esse vídeo deu bastante trabalho, então eu espero que você pelo menos dê o seu apoio, que isso vai já me alegrar bastante. Enfim, o vídeo foi mais ou menos esse. Eu fico por aqui então e a gente se vê no próximo vídeo.